Hoje a gente está comemorando o Dia do Médico. Quero agradecer e parabenizar todos os médicos, as médicas, amigos queridos que estão aqui sempre com a gente, abrilhantando o nosso programa, trazendo aí conteúdos de saúde incrível. Então, parabéns, vocês realmente são fundamentais e foram fundamentais aí na pandemia e toda a nossa caminhada. Vocês trazem a vida, vocês salvam a vida e ajudam a gente aí a ter uma qualidade muito melhor no nosso dia a dia também. Então, um beijo pra vocês, parabéns médicos e médicas do nosso Brasil e do mundo! E agora, celebrando Outubro Rosa, vamos falar sobre esse assunto e falar sobre a alimentação que envolve muito, gente, a prevenção e quem possui essa doença, o câncer, pode também ajudar tratando com uma alimentação adequada. Tô recebendo a nutricionista hoje, Vanessa Lopes. Olá, Vanessa, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Prazer, tudo ótimo. Então tá jóia. Vamos falar então um pouquinho sobre essa questão dos alimentos que são os vilões, né? Não só para o câncer, mas na saúde em geral. Quais são aí os alimentos que são mais perigosos? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Hoje o que nós vemos, né, e observamos muito é o consumo dos alimentos ultraprocessados. E os alimentos ultraprocessados, de fato, eles acabam tendo, né, participando do surgimento de diversas doenças, inclusive o câncer, né? Então nós temos estudos, pesquisas científicas que já mostram essa relação do consumo desses alimentos, então, ultraprocessados. Tá, que aí, pra gente falar, assim, uma linguagem mais fácil pra quem tá nos assistindo, seria o quê? Aquele salgadinho que a gente gosta? Os alimentos embutidos. Então, o excesso, né, na verdade, do consumo de salsicha, linguiça, salame... Tudo que a gente gosta, né? O bacon, o pessoal fala que bacon é cancerígeno, é verdade? Então, na verdade, ele sofre um processo, né, assim, de... um processamento durante a sua produção, e isso pode acabar, obviamente, consumido em excesso, pode acabar prejudicando. E aquele macarrãozinho bom que a gente faz em 3 minutos, aquele lá falam que é um super vilão. Também, ele também faz parte dos alimentos ultraprocessados. Também. É claro que eu não estou falando que as pessoas não podem consumir esses alimentos, mas a gente precisa ter sim uma regra, né? Então não consumir com regularidade. Então a gente precisa balancear a nossa alimentação. Isso aqui é fundamental, né? Então, eu não estou aqui dizendo que são proibidos esses alimentos, né? Mas, de fato, a gente precisa ter um equilíbrio no consumo. Para uma pessoa que ela já foi diagnosticada com o câncer e ela agora iniciou o tratamento dela, quais são os alimentos que ela deve banir total da sua dieta? Para a pessoa que está em tratamento, em acompanhamento já do câncer, na verdade, a gente acaba estimulando muito o sistema imunológico, né? Então, fortalecendo o sistema imunológico dessa pessoa e reduzindo os efeitos que o tratamento pode trazer. Então, é muito comum que essas pessoas sintam enjoo, náusea, constipação, né, que é o intestino mais preso. Então, a gente acaba tratando na alimentação mais esses efeitos, na verdade. Entendi. Então, é bastante importante que dentro, né, da alimentação a pessoa tenha uma regularidade no consumo de verduras, frutas, iogurte, né, até para ajudar no funcionamento intestinal. Para que essa pessoa tenha uma regularidade também no consumo de alimentos ricos em zinco, que a gente fala. Então, no caso, né, carnes, as oleaginosas, que são castanhas, nozes, amêndoas. Então, esses alimentos também acabam contribuindo bastante para o sistema imunológico. E o ômega 3, né, que tem sido cada vez mais falado também na contribuição do sistema imunológico, que a gente encontra nos peixes, por exemplo, linhaça. E também tem os suplementos, né, que às vezes a pessoa pode consultar até a própria nutricionista para montar aí, né, uma suplementação. Tem muita gente que usa aquela proteína em pó, que falam que... Eu me recordo porque minha mãe teve câncer, então a gente tratou muito essa questão da alimentação. Sim. E eu lembro que ela tomava muito essa proteína em pó, que ajudava, quando ela fazia as quimio, dar uma levantada nela. Recomendável? O que acontece... No caso dela foi, tá? Sim. No caso, porque ela emagreceu muito, então no caso dela foi. Mas é para todo mundo, por exemplo? Na verdade, é importante que cada um busque uma orientação individualizada.
né? Então, para cada paciente ou para cada pessoa, a recomendação ela pode ser diferente. Tá. Então, o nutricionista ele vai orientar esse paciente, essa pessoa, com relação a esses efeitos, né, que aparecem durante o tratamento e adequar a melhor alimentação. No caso, o suplemento proteico, ele pode, que a gente fala, né, ele pode contribuir em melhorar a massa muscular da pessoa, porque é muito comum também, nesse período, uma perda de peso. E principalmente a perda da massa muscular. Verdade. Então, se você suplementa, né, principalmente se a pessoa não está conseguindo ingerir a alimentação de forma adequada. Eu não sei se aconteceu isso com a sua mãe. Sim, mas é muito ela não comum. conseguia, ficava muito enjoada. Era um dos sintomas que eu acho que mais quem faz o tratamento reclama, porque realmente a dosagem dos remédios realmente é muito As pessoas puxado. ficam enjoadas, né? Então tem uma falta de apetite. Então o suplemento, na verdade, ele pode contribuir nesse sentido. Não só o suplemento proteico, né? Mas a gente tem aí diversos suplementos também no mercado que podem contribuir. Ajudar. Então é sempre importante procurar um profissional mesmo, procurar um nutricionista. Hoje a gente vê uma evolução muito grande, né, tanto na parte de pesquisa, quanto na parte daquilo que a gente vai comer, aquilo que hoje cresceu muito essa evolução, uma tecnologia pensando em tudo. Você acha, doutora, você que já está há quanto tempo na tua profissão? Olha, tem 15 anos. 15 anos, né? Minha mãe teve câncer há 20 anos atrás, mais ou menos. Então, desde 15, 20 anos atrás para hoje, você acha que essa questão do foco na alimentação mudou em relação ao tratamento do câncer? Com certeza, né? Primeiro que nós tivemos, como você bem comentou, nós tivemos uma evolução muito grande nas pesquisas, né? Então, a gente tem observado cada vez mais a alimentação entrando na parte preventiva e também auxiliando no tratamento. Tá. Né? Então, existem alguns alimentos e alguns suplementos que podem contribuir neste momento já do tratamento. E a gente também tem que pensar que a nossa alimentação, o dia a dia, o que eu faço no meu dia a dia na alimentação, também pode contribuir para a prevenção, né? Eu acho que esse é o mais importante, que a gente também precisa pensar na alimentação, não só no momento do tratamento, mas na prevenção. Que é o mais importante, né? Tanto a prevenção quanto o diagnóstico precoce é fundamental. Sim. Né, doutora? Certeza. Porque quem descobre rápido consegue entrar com um tratamento até menos invasivo, né? Exatamente. E quem se previne, poxa vida, não tem nem o que falar, né? Muito mais prevenir, dá muito menos trabalho prevenir do que tratar, né? Você trouxe alguns alimentos que estão aqui na nossa bancada, eu queria que você falasse sobre cada um, pra gente poder entender. Eu amei porque eu tô de dieta, né? Então hoje essa bancada que tá me fazendo feliz, porque aquela lá, que daqui a pouco a gente vai pro doce, ai, socorro Deus, me ajuda Senhor, entendeu? Mas vamos falar aqui, vamos falar dessa parte que eu posso, vai doutora, me conta. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a abóbora e a manga, né? Tá. E aí já incluindo também a cenoura. A cenoura. Então eles são alimentos ricos, vamos pôr aqui né? então, ó, vamos pôr ficar todo mundo juntinho. Tudo bonitinho, aqui. aí a gente separa aqui por cor. Bom, então os alimentos que são alaranjados, eles também contribuem funcionando como um antioxidante para o nosso organismo, né? Então ele pode participar, obviamente, se eu consumo esses alimentos com frequência. Então não adianta consumir um pedacinho de abóbora uma vez por mês e achar que eu vou ter aí uma prevenção, né? Ou uma alimentação resultado. Saudável, Tá. Exatamente. Então é importante que a gente tenha no nosso dia a dia esses alimentos incluídos, tá? Então eles funcionam de fato como antioxidantes, não deixando, né, essas células também, as células cancerígenas, se proliferarem no nosso organismo. E também por ser antioxidante, previne no envelhecimento. Então também, já fica a dica mulherada. A alimentação saudável também. Entendeu? Então, ó, legal. Isso a gente já sabe então que é antioxidante e previne também, ajuda aí o nosso organismo a funcionar melhor. O que mais que a gente tem aqui agora? Vamos falar agora do morango. Ai, morango, a gente trouxe o morango aqui, mas representando todas as frutas vermelhas, tá? Então vamos chamar assim, tá bom? Então as frutas avermelhadas, elas também contribuem bastante neste momento, sendo Será que eu vou fazer arte aqui? Aí olha lá, ficou ó. ótimo. Como um excelente antioxidante também, então eles contribuem, né, se consumidos com frequência, para que a gente tenha uma prevenção, então, do câncer.
E também ajuda no envelhecimento. Diz Renato Venâncio, que conhece tudo sobre alimentos para prevenir o envelhecimento. Que mais? O abacate. O abacate eu adoro. Eu não sei, tem gente que não gosta, né? Pois é. Ai, eu acho tão delicioso. Verdade, eu adoro abacate. Adoro guacamole. Guacamole. O que eu observo bastante é um medo do abacate. Por quê? Quando a gente fala do abacate, a primeira coisa que as pessoas imaginam é a gordura. Realmente, verdade. O abacate, o azeite, são alimentos que apresentam aí uma quantidade importante de gordura, mas são gorduras boas, né? E essas gorduras que a gente chama de gorduras boas, elas podem também, se consumidas com frequência na alimentação, funcionar e trabalhar nesse processo antioxidante, tá? Então, contribuindo também para a prevenção. Olha, não só do câncer, né, como nós estamos falando e voltando a nossa conversa para isso, mas também para diversas outras doenças. Quem tem colesterol, né, que precisa ter uma gordurinha boa aí, né? Exatamente. Pode fazer o uso também. O abacate, o azeite são excelentes fontes de gordura, né? Tá. E aí eles também acabam contribuindo, inclusive, nessa questão do colesterol. Legal. Né? E agora tem uns temperinhos aqui, né? Sim, vamos falar, o quê? O orégano. Orégano. Adoro o cheirinho. O orégano. Vamos falar do orégano primeiro. Ou os dois a gente acaba usando junto. Isso. Na verdade, nós temos algumas especiarias, né? Salsa, orégano, curry, a pimenta do reino preta, que são também excelentes antioxidantes, né? Então, aqui dá pra gente observar que, assim, não existe um alimento em específico, né? A gente pode, em todas as nossas refeições do dia, trazer algum alimento que de fato vai contribuir para uma boa saúde, né? Para que incluir, a gente tenha... né, no âmbito geral, todos esses alimentos. Exato, exatamente. E os temperos também, gente, use sem moderação, porque tempero é muito gostoso. Então, né, qualquer coisinha que você vai fazer na cozinha, pode aproveitar lá, né? Exatamente. Só toma cuidado que alguns temperinhos, né? Se a pessoa apresenta algumas outras doenças, como pressão alta, por exemplo. Sim. Então tem temperos que são pimenta, mais... é bom evitar. Mas esses daqui, por exemplo, o orégano ou o curry são mais tranquilos para utilizar. E até ajuda, já que você falou um pouquinho sobre isso, os temperos naturais, principalmente, eles contribuem para que a gente reduza um pouquinho do sal da nossa alimentação. É verdade, isso é verdade. Então, quando a gente acostuma, né, muito com uma alimentação rica em sal, você acaba tendo alguns outros problemas, né? Então, a própria pressão alta, tá? Então, eles facilitam para que a gente reduza essa ingestão do sal. O curry é a mesma coisa que o açafrão ou são duas coisas diferentes? É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Esse aqui tem muita gente que faz aqueles shots, né? Pela manhã, o que você acha disso? Que coloca o curry, coloca limão e própolis e mistura e toma. É recomendado? Falam que é bom para a imunidade. Então, ele também participa, né, dessa questão da imunidade, mas a gente tem que tomar um cuidado, Bárbara. Por exemplo, se eu levanto de manhã, faço um shot como esse, e no restante do dia eu não cuido da minha alimentação, ele não vai fazer milagre. Resolver nada, né? Não é? Então, a gente precisa pensar também nessa alimentação de todo o dia, tá? E antes de você iniciar esse shot, por exemplo, procure, né, consulte um profissional realmente da área para saber se tem algum composto, né, nesse shot que de repente pode te fazer mal. Entendi. Porque pode não ser legal para todo mundo. Sempre bom consultar um profissional, né? Exatamente. E temos o brócolis também, que é também um super coringa pra gente na nossa alimentação, né? Eu lá em casa não falta, é o que não pode faltar de jeito nenhum o brócolis. Ai, caiu. Não pode faltar de jeito nenhum o brócolis lá em casa, é preferência nacional. Minha filha ontem mesmo, ela já tinha jantado, aí quando foi umas 9 e pouco, ai mamãe, tô com muita fome. Eu falei, peraí então, fui lá, peguei um brócolis que eu tinha já deixado prontinho na geladeira, fiz um prato, levei pra ela comeu. Mãe, tô com fome ainda. Falei, Luísa, pelo amor de Deus, vou lá, peguei mais um brócolis pra ela. Ai, mãe, tô com fome. Eu falei, não, agora para, pelo amor de Deus. Mas é uma ótima opção até pra lanches, né? Porque às vezes a pessoa fala, dá uma bolachinha, mas às vezes pode dar Eu corto cenourinha pra ela, pepino, a gente tempera lanchinhos, a gente frutas, faz assim. Né? São excelentes. Ela não é muito da fruta.
Você acredita que ela prefere legume do que a fruta de É lanche? mesmo? É, tudo bem, não faz Sim, mal. é a preferência dela. Não é? E aí, algo que poderia até gerar uma saciedade um pouco maior, aí fica aí uma Fica a dica pra mamãe, né? aqui. Castanhas, nozes, ela gosta, se ela verdade. gosta, né? Então isso também pode acabar auxiliando em gerar mais saciedade, porque a gordura ela também traz uma saciedade pra gente. Então também não dá pra gente ficar totalmente longe da gordura. A gente só tem que tomar cuidado com o tipo de gordura realmente que a gente faz a ingestão. Mas dá pra balancear. E aí o brócolis, você estava me falando que ele é então bom pra... Então o brócolis, na verdade, ele apresenta, né, alguns compostos que podem contribuir até durante o tratamento, né? Então para não proliferação também das células cancerígenas. Ah, é? Nossa, Isso. que interessante. Então ele acaba sendo aí o nosso aliado nesse momento. Tá. Eu tinha ouvido falar uma vez que suco de uva era incrível para tratamento. Aí depois eu fiquei pensando, mas, por exemplo, se a pessoa tem um câncer no, sei lá, a gente tá falando da mama, mas um outro tipo de câncer, no intestino, por exemplo, o suco de uva é muito ácido. E aí? É bom, não é? Depende do tipo de câncer que a pessoa tem? Então, a alimentação, na verdade, o que nós temos, né, inclusive de estudos, de pesquisas, realmente que o suco de uva ele pode trazer esse benefício, em decorrência do resveratrol que ele apresenta, né? Então ele pode também trazer um benefício nesse combate aos radicais livres, né? E não deixar também essa proliferação aí das células cancerígenas acontecer. Então ele pode ser legal tanto na prevenção e também ser utilizado durante o tratamento. Tá. Claro que aí a gente vai entrar naquela questão, né? Então, se a pessoa apresenta alguma condição, por exemplo, ela fazendo o tratamento, né, do câncer, ela fica muito enjoada. Então, aí é legal o profissional também ajustando todas essas questões. Mas o que nós temos aí de pesquisas, né, publicadas, inclusive, é que ele pode contribuir sim. Certo. Então, assim, agora vamos falar no âmbito geral para as mulheres, né? A gente aqui deu a dica sobre a questão do câncer, que pode prevenir, mas para a mulherada que está na menopausa, mulherada que está aí passando aquele momento de transição super importante da menopausa. Quais os alimentos que são, assim, aliados para ajudar a diminuir esses sintomas da menopausa? Principalmente os alimentos mais avermelhados. Então, as frutas vermelhas, elas acabam contribuindo bastante para esse controle hormonal também. Tá. Né? Então, também é legal incluir na alimentação com frequência, né, para que você tenha esse benefício. Tá. Então, morango, melancia, framboesa... Então, são frutas aí bem bacanas da gente pra gente incluir. Pode comer ela pura, no suco, da forma que a pessoa quiser. Porque tem gente que fala assim, não pode tirar a casca, você vai fazer um suco, o suco não é tão bom, melhor comer in natura. E a gente às vezes fica até na dúvida, quero tomar um suco, mas aí falam que não é bom. É difícil se alimentar, né? Não é tão difícil assim. Realmente, existem, né, muitas teorias, notícias, né? Muitas coisinhas aí que a gente vai observando, principalmente nas redes sociais. Mas eu sempre digo o seguinte, se a gente for comparar, né, se fosse para a pessoa tomar, por exemplo, um refrigerante ou alguma outra bebida que não vai agregar nenhum valor nutricional. Tá. Então é preferível que de fato ela tome o suco. Mesmo que no preparo do suco, você vai ter, obviamente, reduzido a quantidade de fibras ingerido. Porque quando eu consumo a fruta mesmo, por exemplo, uma laranja. Tá, né? Então, que a laranja é a que todo mundo mais fala, que é o suco que a gente mais gosta. Exato, né? Acho que é o de fato mais consumido. Mas quando eu consumo a laranja em si e eu só tiro aquela casca realmente externa e consumo com o bagaço, eu tenho ali uma ingestão muito grande de fibras. Quando eu faço o suco, o que acontece? Eu tiro todo aquele sumo, né, da fruta, mas eu descarto aquele bagaço. Então, com certeza, eu vou ingerir uma quantidade menor de fibras. Sim. Tá? Então, isso pode acabar trazendo o quê? Menor saciedade, né? Porque a fibra, ela participa disso. Não vai ajudar tanto no meu intestino, mas com certeza você estará ingerindo uma grande quantidade de vitamina C, que é um excelente antioxidante, ajuda aí a prevenir as rugas, né? A questão do envelhecimento e também trabalhar nessa prevenção do câncer. E agora, duas coisas que também me chamam muita atenção, que eu queria saber se para a prevenção do câncer é importante também. O glúten e o açúcar, porque a gente sabe que o glúten faz mal para várias coisas, mas tem em muitos alimentos, né? Sim.
Como é o consumo, então, adequado, tanto do glúten quanto do açúcar? Que eu acho que são os mais difíceis em todo o contexto da gente abrir mão, né? Na verdade, né, são dois componentes em que a gente tem uma grande oferta na alimentação hoje dos brasileiros, né? O que a gente precisa tomar muito cuidado é se esse excesso no consumo de alimentos que apresentam glúten, como pão, as farinhas, né, de uma forma geral, e os alimentos que apresentam uma grande quantidade de açúcar, se isso estiver em desequilíbrio, pode acontecer, por exemplo, da pessoa ganhar peso. Então, esse ganho de peso ou esse diagnóstico de obesidade, por exemplo, ele pode ser um fator que contribua para o surgimento do câncer. Então, é muito importante que a gente trabalhe esse controle do peso, na verdade. Eu não vou nem dizer que a gente tem que banir ou excluir totalmente os alimentos que são fontes de glúten, com exceção de quem apresenta uma intolerância, porque a gente tem uma doença específica, né, para o glúten, que são os celíacos. Mas, para a população saudável, para a população em geral, a gente precisa, na verdade, ter esse equilíbrio. Né? Então, nem de mais, nem de menos. Então, nem tirar tudo e nem também você consumir demais. Exatamente. Né? Então, esse excesso vai ser ruim. É porque a gente sabe, né? O açúcar traz vários malefícios para a saúde, é uma delícia. Mas assim, né? Ai, meu Deus. A gente fica realmente com a pele mais, né, propícia à acne. A gente engorda, tem uma série de coisas. E fora que vicia o açúcar, né? Sim, ele gera, né, também esse vício para o nosso paladar. Então, quanto mais açúcar você consome, mais açúcar você vai de fato buscar e querer consumir. E aí o outro fator também, se a gente acaba incluindo muitos alimentos ricos em açúcar, você vai reduzir tudo isso daqui da sua alimentação. Porque você vai comer, você vai achar que não tá doce, que não tá bom. Aí você põe açúcar no Inclui morango. Açúcar. Meu Deus, eu quero ter um treco quando alguém põe açúcar no morango. Eu falo, não, come ele, né? Pois no abacate, né? Então, põe o mel pelo menos, vai, troca pelo mel. O mel é bom? É também um bom coadjuvante? Sim, ele pode ser um grande aliado, né? Então, ele também acaba tendo aí grandes compostos que são antibactericidas, inclusive, e até para que a pessoa consiga reduzir gradativamente o açúcar, por exemplo, da sua alimentação, o mel ele pode ser uma boa, porque ele adoça mais. Isso é verdade. Então, quando você coloca o mel, você já sente, né, essa doçura com uma quantidade menor. Então, isso também pode contribuir para que a pessoa vá aí excluindo o açúcar pelo menos do seu dia a dia. Pelo menos, né? Deixa mais final de semana, né? Exatamente. Daquele jeito. O suco verde também é uma boa opção também, não é? As folhas escuras também trazem esse benefício, no caso, para quem está fazendo um tratamento suco verde, essas misturas com as folhas mais escuras? Sim, principalmente as folhas mais escuras, elas acabam apresentando uma grande quantidade, por exemplo, de ferro, né? É lógico, é um ferro diferente daquele que a gente tem na carne, mas tem. Então, ele pode sim ser utilizado, inclusive o suco verde, ele pode ajudar naquele momento em que a pessoa sente azia, né? Então, durante o tratamento, é bastante comum que as pessoas sintam uma azia, um desconforto, né, no estômago. Então, o suco verde, junto com alguma fruta, como por exemplo o morango ou a própria laranja, como a gente comentou agora, né? Então, isso também pode acabar trazendo, além dessa carga, né, de ferro, para auxiliar também em toda a composição ali do nosso organismo, mas também contribuir para aliviar um pouco esse sintoma estomacal, esse desconforto, né? E eu acho que essas comidinhas assim, para quem tem um desconforto, ela é mais reconfortante, né? Comida quando ela tá mais geladinha, isso traz mais um conforto, isso né? Isso é importante, inclusive evitar as temperaturas extremas, né? Então também, tudo que for muito gelado pode não ser legal, você pode sentir esse desconforto, e tudo que for muito quente. Né? Então, se você tem algo ali mais na temperatura ambiente, então isso pode ser mais agradável. Claro que não é para todo mundo, né? Então, tem pessoas que realmente terão ali uma sensibilidade para um ou para outro. Então, isso a gente tem que ir respeitando também de cada pessoa. Perfeito. Mas também pode sim contribuir. Ótimo. Van, queria te agradecer, Vanessa Lopes, nutricionista. Hoje, né, nos deu uma aula aqui pra gente se alimentar super bem e poder aí também prevenir
várias doenças, não só o câncer de mama, mas outros cânceres em si. Sim. E você também tem mais saúde. Vanessa, eu queria te agradecer. Passa os seus contatos para quem tiver mais interesse sobre o assunto, por favor, te encontrar. Legal, eu vou passar os contatos da Universidade de Guarulhos, tá? Então o telefone é 2464 1738 e o Instagram é o @nutrição_UNG_centro.